Estamos aqui de volta com o nosso bate-papo e vamos conversar agora com o Dr. Celso Batello, que é médico homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor e diretor da Sociedade Mundial de Íris Diagnóstico. Você que está acessível, liga aqui para a gente, 23794733. O programa é ao vivo e tem tudo a ver com você. E hoje ele vai estar falando sobre constipação intestinal, um assunto que nós mulheres conhecemos muito bem. Como vai, doutor? Muito bom. Boa noite, Beth. Muito bom estar aqui, viu? A gente aqui agradece muito a sua participação. E eu tenho uma matéria, doutor Celso, falando 7 dicas de ouro para tratar e prevenir a constipação intestinal. Posso entrar? Opa, por antes favor. de começarmos? Então vamos à nossa matéria. Mantenha uma alimentação saudável, rica em fibras, frutas, verduras, legumes e cereais. Faça refeições regulares, café da manhã, almoço e jantar, e coma devagar, mastigando bem os alimentos. Evite a ingestão em excesso de alimentos constipantes, tais como massas com farinhas refinadas, batata, chocolate, chá mate e chá preto. Beba líquidos em abundância, inclua em sua dieta muita água e sucos naturais. Vá ao banheiro sempre que tiver vontade, deixando para depois. As fezes podem ficar secas, endurecidas, difíceis de serem eliminadas. Evite o uso abusivo de laxantes. Utilize medicamentos apenas com orientação médica. Faça exercícios com regularidade. Corra, caminhe, pedale ou nade no mínimo 3 vezes por semana. Aumente o tempo de exercício progressivamente, respeitando o seu condicionamento físico. Doutor Celso, agora a sua parte técnica aí, falando por que nós mulheres temos muito mais dificuldades com se tratando da constipação intestinal. É uma questão psicológica? É fisiológica também. É psicológica e fisiológica, né? Mas o que você colocou aí a respeito dessa matéria é praticamente isso, né? Vamos tentar dar uma fechada aí para explicar isso. A mulher é uma questão, no primeiro momento, cultural, né? Que é aquela coisa de não usar o banheiro, de que o banheiro é contaminado, essa coisa toda, né? Então, o que acontece? Existe um reflexo, não é? Assim, você tem a ampola retal, ela se enche de fezes e ela manda um aviso ao cérebro, tô cheia. E o cérebro manda uma ordem para evacuar. Em síntese é isso. Então, pelo fato da mulher ter essa educação de não ir ao banheiro quando tem vontade, esse reflexo acaba desaparecendo. Então ele manda a ordem assim, né? Tô cheia, ampola retal. Aí não vai evacuar, entendeu? Aí acaba dando curto-circuito nesse reflexo, né? Ele para de dar sinais? Ele para de dar sinais. Esse é o primeiro momento. Você quer ver uma coisa desse reflexo, Beth? É o reflexo do bebê quando mama. Ele mama e tão logo ele acaba de mamar, o que ele faz? Evacua. Esse reflexo chamado gastro, de estômago, cólico. Que é um reflexo que vai do estômago para... supernatural. Supernatural, absolutamente natural. É o que nós deveríamos... Que deveria ser mantido, depois de adulto. Depois de adulto. Então você vê, o bebê, mesmo que seja menina, ele não tem esse problema. Não. Não. Ele vai, a menina vai evacuar enquanto bebê, tanto quanto o menino, o bebê. Esse reflexo vai desaparecendo com o tempo. E o importante de colocar com relação à constipação intestinal, Beth, é que o organismo elimina toxinas por 5 lugares. Pele, né? Aparelho respiratório, aparelho urinário, sistema linfático e intestino. 60% das toxinas são eliminadas pelos intestinos.
Então, se você deixa de evacuar adequadamente, o que vai acontecer? Você vai ficar enfesado. Enfesado, se você for analisar a palavra, significa cheio de fezes. Essas fezes vão ficando ali no intestino grosso. O que acontece? A água vai sendo reabsorvida e as fezes ficam mais secas. Aí vai a dificuldade de evacuar. Não é? Quando nós viajamos, nós mulheres, né? Porque o problema parece... É mais de mulher, é. Eu honestamente desconheço, assim, algum homem que tenha um problema. Tem, deve viu? ter, É deve raro, ter, é mas raro, é é raro. raro, é bem raro. E quando nós mulheres viajamos, aí o negócio fica grave, né? Complica, porque aí se você estiver viajando durante uma semana, é durante uma semana que o intestino não funciona. Exatamente, Beth, porque ficou a impressão, as mães transmitem isso, né? As mães, né? Mais as mães, que é uma coisa feia evacuar. Não é? Então o que acontece? Primeiro que você não vai ao banheiro por causa de uma eventual falta de limpeza. Segundo, que fica como ser uma coisa não elegante. E é uma coisa absolutamente natural, né? Se você pegar essa caneta aqui, ó, por volta da 8ª semana de gravidez, a gente foi exatamente igual a essa caneta aqui. A carga da caneta vai formar o tubo digestivo primitivo, boca e ânus. Quer dizer, a mucosa da boca é a mucosa do ânus. Tá claro isso? Sim. Depois vem aqui o restante do corpo e o prendedor aqui vai formar a cérebro, coluna vertebral. Então você veja só que é um tubo, né? Que é a ligação direta. Direta. Entendeu? Você pega a boca e ânus, praticamente tem relação com todo o organismo. Isso sem levar em consideração que a maior parte dos hormônios, serotonina, dopamina, adrenalina, é produzida onde? No intestino. No intestino. Depois, por um mecanismo de recaptação, né, ele sobe pela coluna vertebral, medula espinhal, coluna vertebral, e vai até o sistema nervoso. Então, veja a importância do intestino. Ele é considerado o quê? Até hoje, um segundo cérebro. Não é? Então, ele funciona praticamente, Beth. Deixa eu entrar numa outra consideração para que as pessoas entendam algumas coisas. Existe o sistema nervoso central, que é aquele que está dentro do estojo ósseo. Cérebro, coluna vertebral, ou seja, está no centro. Né? O sistema nervoso periférico, que são os nervos que saem da coluna, e o sistema nervoso autônomo. É autônomo porque funciona independente da nossa vontade. Tá? Então, movimento intestinal, movimento respiratório, batimento cardíaco, isso funciona de uma maneira, entre aspas, autônoma. Porque você pega os yogis, por exemplo, ou numa meditação, você consegue diminuir, por exemplo, a frequência cardíaca. Quer dizer, não é tão autônomo assim. Existe a influência da vontade. E tem, desse sistema nervoso autônomo, um componente chamado simpático, né? Que ele está ligado o quê? Qual o hormônio do simpático? A adrenalina. Então, suponha assim, um gato, quando ele está acuado, né? Aciona o sistema simpático, que é o sistema de luta ou fuga. Entendeu? Adrenalina. Então, dilata as pupilas, que é para ele poder ver ter um campo de visão maior para ver o que ele vai fazer. Vai mais sangue para os músculos. E ali ele resolve, ou luta ou foge. Se ele escolher errado na selva, ele pode morrer. Né? E o seria o yang, vamos dizer assim, da acupuntura. Né? E tem o parasimpático. O parasimpático é assim, está ligado à acetilcolina, que seria um hormônio, entre aspas, feminino. Né? Yin. E a acetilcolina, ao contrário da adrenalina, se ela for secretada, ela diminui o calibre da pupila. Entendeu? O simpático, quando ativado, ele diminui o quê? O movimento intestinal, Beth. O parasimpático, quando ativado, ele aumenta o movimento intestinal. Tá? Então, por isso que o pessoal fala o seguinte, se você tiver nervoso, agitado, é melhor você não comer.
Entendeu? Porque a sua digestão não vai se processar adequadamente. Porque vai prejudicado. Porque vai estar por conta do quê? Do simpático, da adrenalina. Então, a constipação intestinal está ligada diretamente, porque há indivíduos, por exemplo, dentro da ortomolecular, você consegue traçar um perfil mais ou menos metabólico, né? Que são simpáticos, predominantemente simpáticos. Outros, predominantemente parasimpáticos. Esses predominantemente parasimpáticos não terão dificuldade em evacuar. Entendeu? De um modo geral. Aqueles que são predominantemente simpáticos vão ter dificuldade nessa resposta. Tá? Então, não é só uma coisa assim também. Há que se pensar nesse aspecto para não incutir culpa nas pessoas, não é? Então, tem como dentro da ortomolecular, na acupuntura... na homeopatia também? Na homeopatia também, você normalizar esse tipo de coisa, tentar normalizar esse tipo de coisa. Agora, tudo isso é muito importante e começa primeiro com uma boa mastigação. Né? Eu falo assim, que o conceito de disbiose, que seria assim uma digestão inadequada, começa na boca. E quanto mais tempo você ficar comendo, você comer, o organismo, o estômago vai emitindo um hormônio para o cérebro, para o hipotálamo, dizendo, estou saciando a tua fome. E quanto mais tempo, quanto mais devagar você come, vai também o estímulo para o intestino, dizendo assim, ó, vai chegar alimento aqui. Então, ele se prepara, Beth, para poder funcionar. Então, a calma, comer com calma, ter uma hora, meia hora, pelo menos 40 minutos para comer, é fundamental. É o que os franceses fazem. Você vê, os franceses comem gordura pra caramba, comem doce, tudo, são magros e são saudáveis. Então não é só por conta do vinho. O vinho também tem uma ajuda, né? Mas tem essa coisa toda, né? Agora, o que faz, por exemplo, o intestino funcionar? O intestino funciona assim, ó. Ele é um tubo, né? Ele funciona ou porque ele dilata, entendeu? Porque ele dilata, e em dilatando, ele vai fazendo o movimento de propulsão das fezes. Outra coisa que faz o intestino funcionar são as fibras. Então, quando a fibra passa, estimulando o intestino, ele também aumenta o movimento de peristáltico, de propulsão, levando as fezes até... Porque assim, tem aqui o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, sigmoide, reto e ânus. Então, é muito importante que se leve em consideração isso. Por exemplo, para se evacuar, você tem que comer alimentos também que façam massa, que dilatem o cólon, né? E, ao mesmo tempo... Seriam as fibras. As fibras, né? Isso é de fundamental importância. A alimentação influi muito, né? Muito. Outra coisa, Beth. Tudo que você colocou ali de exercício, isso daí é fundamental. Por exemplo, quando você agacha, quando você faz abdominal. Um abdominal, você massageia lá dentro. Não é verdade? Nossa, você massageia lá dentro. E a outra coisa importante é você obedecer esse reflexo. Você falou o seguinte, ir ao banheiro quando tem vontade. É muito importante que você crie esse reflexo quando você não tem vontade. De preferência, para se evacuar, seria assim o horário onde você esteja tranquilo, ou seja, sobre a ação do parasimpático, da acetilcolina, né, que é IN, que seria um hormônio, entre aspas, feminino, onde você, tendo a calma, dá tempo, né, de informar o cérebro, ó, a ampola retal está cheia. Entendeu? E ele fala, tá bom, pode evacuar. Então é fundamental que se escolha um horário, Beth. Com vontade ou sem vontade. Não ter pressa. Não ter pressa. E esse que é o problema. E de preferência depois da comida. Por causa desse reflexo do bebezinho. Né? Agora, vamos pensar numa mulher, vai. Vamos jogar sujo com a mulherada aí. Né? Jogar pesado. Pensando em celulite. Pensando em obesidade.
Porque se você não evacuar, você vai engordar. Porque se você não evacuar, você vai ter celulite. Porque se você evacuar, você vai ficar enfesada. Isso inclusive é a pergunta da Bruna de Santos, que ligou de São Bernardo, ela diz assim, o que acontece quando fico muito tempo sem evacuar? Então, tudo isso, né? Essas toxinas são reabsorvidas, Beth. São reabsorvidas? Essas toxinas são reabsorvidas, porque a função do intestino grosso é eliminar as fezes, absorver um pouco d'água e alguns minerais. Não é? Então, se fica muito tempo lá, isso acaba sendo reabsorvido. Você fecha aquela via de eliminação e vai para outra via de eliminação. Entendeu? Para a pele, mau hálito. Puxa, tem essa relação toda, não é? Então, é fundamental, assim... Agora, os laxantes, nós não falamos dos laxantes, então, não podemos deixar de falar. Os laxantes... tem o seu lado bom, mas tem efeitos se usado colaterais. por muito tempo, eles relaxam a musculatura da parede intestinal. Porque expoliam magnésio, expoliam essas coisas todas, né, Beth? Eu acho assim, existe um monte de estratégia que pode ser adotado, né? No sentido de evitar que se chegue até esse ponto dos laxantes. Um monte. Mas todas essas vias, esses caminhos que você diz que são montes, são caminhos assim que não tem um efeito rápido, né? Eu imagino. Não, pode ser rápido. Pode ser rápido, porque a gente vive num momento assim que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que acontecer rápido. Então, ela... Não, vamos supor assim, que você pegue aí um indivíduo que ele esteja com o predomínio do simpático lá. Metabolismo, entre aspas, acelerado, com a produção de adrenalina. Isso vai diminuir o movimento intestinal, entendeu? O peristaltismo, aquele movimento que leva o alimento lá para frente. Então, existem estratégias que podem fazer isso a curto, médio e a longo prazo. Sim. Entendeu? É importante que as pessoas tenham essa consciência. É importante também, Beth, que isso é uma coisa de proteção ao eu. Não é? Eu escrevi um artigo sobre a gestão do tempo e oportunidade. Como é que eu coloquei isso? Eu comecei dizendo o seguinte, do Barack Obama. Tem alguém com mais problema no mundo do que o Barack Obama? Acho que não. Não tem, né? Ele almoça, janta, evacua, faz sexo, faz golfe. Então, é uma questão de gestão de tempo. Porque se você, por exemplo, evacua todos os dias, você fica menos enfesado, não é verdade? Você vai ter condição de gerir melhor o seu tempo, gerenciar. Gerir? Gerir, né? Gerenciar, a sua vida em si, né? Gerenciar melhor o seu tempo, entendeu? Então, é pensar no Barack Obama. Porque você pensa o quê? O chefe de cozinha dele é francês. Esse fast food que os Estados Unidos exportou é só para a gente aqui e para alguns deles lá, entendeu? Que cai nessa roubada, né? Mas o Bill Clinton era assim também. O que significa isso? Se você estiver saudável, você consegue gerenciar o seu tempo com mais eficácia. Consegue gerenciar um país, né? Um país, né? Imagina. Um país. Né? Não é? Imagina porque assim, isso que você está falando. É importante a gente frisar que o intestino funcionando bem... tudo funciona bem. E dá bom humor, porque a pessoa com o intestino preso, ela fica mal-humorada. Muito mal-humorada. Isso vai interferir na produção desses hormônios. Dopamina, serotonina, né? Que são hormônios ligados ao prazer, à capacidade de fazer as coisas, ao otimismo, à disposição, não é? Então, eu tenho uma experiência, que eu fui anestesista, né? Então, assim, eu conheci 2 colegas, que eu não vou citar o nome aqui, que eles faziam uma cesariana de ponta a ponta, de pele a pele, tirar o bebê e fechar. 10, 12 minutos. Eu vi isso, presenciei. E muito bem feito. Não é?
Por outro lado, tem aqueles que demoram 3, 4 horas e, entendeu? Não era tão bem feito ali. Então, esse, para mim, é o maior exemplo de gestão de tempo. Lógico que são dois extremos, né? Entendeu? O que significa, se você estiver bem, você vai conseguir fazer as coisas de uma maneira eficaz, com maior produtividade e com maior satisfação pessoal. Tá? Porque é uma questão que envolve, não é só assim, é uma questão metabólica. Né? E eu acho assim, sabe, eu penso assim, né, que Deus fez uma coisa perfeita quando ele transforma o alimento em fezes, em material orgânico, entendeu? Que não contamina o ambiente, não é? Que acaba, de alguma maneira, entrando nesse ciclo, que é uma coisa absolutamente normal, não é? Que se evacue. Agora, qual a diferença, eu falo assim, né, jogando pesado, das fezes que estão dentro do intestino em determinado momento e daquelas que saem? Qual a diferença? Nenhuma. Não tem diferença. Né? Para a gente que é médico, o pessoal que lida com a área de saúde, isso é uma naturalidade. Entendeu? Tem que ver isso com naturalidade. Existe uma técnica que até a gente conversou já muitos anos atrás, que essa lavagem tem que ter um outro nome mais científico. Uma lavagem intestinal que diz que todo mundo deveria, de tempos em tempos, fazer uma lavagem intestinal. Que a pessoa muda, ela fica outra. Você é a favor dessa ideia? Depende, tem indicação. Ah, eu digo assim, não é uma indicação sumária para todo mundo. Tá? Sim. Tem aquelas pessoas que vão ter indicação. Porque, Beth, de tempos em tempos, se o organismo estiver bem, vez ou outra acontece o quê? Uma diarreia. Você percebeu? Uma diarreia. Essa diarreia faz o quê? Uma limpeza. Então é saudável? Muitas vezes é. É? Muitas vezes é. Tanto é que a homeopatia fala isso há 200 anos atrás. Eu lembro na faculdade, há 35 anos atrás, 38 anos atrás, que se parava a diarreia. Lembra disso? Opa! Hoje não. Hoje a orientação é, se ela não estiver comprometendo, não para. Deixa ela limpar o organismo. Deixa limpar o organismo. E não é o limpar só no sentido de toxina, também. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem uma virose lá, uma bactéria. Quando você tem uma diarreia, aquele fluxo elimina uma quantidade. Então, se elimina o número de bactérias ou de vírus, é uma defesa do organismo, Beth. É que eu falo, o organismo é muito inteligente. Erra quem julga que o organismo é burro. E a gente quer modificar isso. Quer modificar essa estratégia, né? Agora, o que eu recomendo é principalmente para as mães que não façam isso com as meninas, com as crianças. Entendam qual a diferença que tem entre as fezes que estão em determinado momento no tubo digestivo da pessoa e aquela que sai pelo ânus. Qual a diferença embriológica, né, da mucosa da boca e do ânus? Não tem diferença embriológica. É a coisa mais natural, perfeita que existe. Não é? Então, é um mecanismo que Deus fez perfeito para as pessoas, não é? De eliminar essas toxinas. E as fezes dizem muito a respeito, Beth, do momento da pessoa. Não é? Então, na homeopatia, por exemplo, a gente leva em consideração se as fezes são líquidas, a cor das fezes com cheiro, sem cheiro, que cheiro que tem. Mas que flutua, que não flutua. Mas que flutua, que não flutua. Eu já vi isso. Caramba, isso é metabólico, né? Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade, Fortunato Gabriel Giannone, de propedêutica clínica, mais de 50 anos. Ele falou, paciente, velhinho já, né? Você tem que olhar, se for o caso, você cheira o paciente. Se for o caso, você pede para ele urinar, fazer xixi, lá, vai no banheiro, olha, examina, entendeu? Cheira, até para resolver a coisa no momento. Mas precisa ser do ramo, né, Celso? Para gostar muito disso. Precisa amar o que faz, né? Amar o que faz. E saber, ter ciência e saber o que faz. Não é? Então, o conselho que eu dou é esse, né? E alimentação. E tentar, de alguma maneira, equilibrar essa coisa que às vezes entre o yin e o yang, né? Entre o sistema simpático e o parasimpático.
Isso é plenamente possível fazer. Doutor Celso, a gente já recebeu o recado que o nosso tempo já está esgotado, né? Infelizmente, que é um assunto que interessa a todos, principalmente nós mulheres, né? Que temos esse problema, com certeza. Mas vamos deixar ali um contato, por favor. Então, eu tenho vários livros, Beth, que podem ser adquiridos nesse telefone aí, que é do Instituto Constantine Hering, né? E tem livros também que estão disponibilizados gratuitamente na internet. Sabe, uma prestação de serviço para as pessoas que queiram conhecer o que é homeopatia e nutrição e vai por aí. Então, e o site no vídeo, né? E o site é todo o nosso trabalho lá, né? Que a gente o seu livro a gente pode adquirir através do telefone, né? Do telefone, do site também. Do site também, né? Pode ser adquirido ali. Muito bom. Muito obrigada, doutor Celso, mais uma vez. Beth, eu que agradeço. Tomara que tenha sido útil, né? Ai, foi muito, viu? Porque eu tenho filha e a gente sabe quer, né? né? Ela funciona bem, graças a Deus, mas em algum momento também teve dificuldade. Então a gente tem que agir de uma maneira natural para isso, né, Beth? Sem dúvida. Muito obrigada, doutor Celso. E para quem quer o telefone do doutor Celso, 4990-9868. Gente, vamos parando por aqui. Quero agradecer a Boutique Que Show, que me investe aqui no programa, 44382493. Fica aqui na rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Vale a pena você conhecer a Boutique Que Show, os preços fixos. É muito interessante. E agradecendo a audiência, volto sexta-feira com outros profissionais, outros assuntos diferentes, sempre visando autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Fiquem com Deus. Até sexta.